Bom, meus amados, mais uma vez nós temos a alegria de ter a palavra de Deus. Tudo que vamos conhecer cada vez sobre o santuário precisa ter como base a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, eu queria te convidar para orarmos para o estudo da palavra. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque nos reunimos em Teu nome, na Tua santa presença. Que alegria para nós é saber que o Senhor nos convida a entrarmos à Tua presença, no lugar santo, para termos ali uma experiência diferenciada. Santo Deus, neste momento, pela Tua palavra, fala o nosso coração, alimenta o nosso coração, fortaleça a nossa fé, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, nós já estamos na nossa jornada desde do lado de fora do santuário até a entrada no espaço do pátio, para agora podermos então, depois do processo de conhecer a mensagem do Evangelho, de conhecermos a salvação em Cristo, nós agora entramos no pátio. No pátio nós conhecemos o altar de sacrifício, a cruz do Calvário se cumpriu em Cristo. Nós fomos à pia, lavamos o nosso coração através da obra do sacerdote ali no santuário terrestre. Agora então nós podemos entrar no lugar santo. Nós só podemos entrar no lugar santo porque o sacerdote se vestiu. Lembra muito bem quando nós estudamos sobre esse momento, onde o sacerdote agora foi vestido. Ele não se vestiu, ele não tinha roupa, ele não tinha condições para poder fazer esta função. Então ele foi vestido e agora capacitado para entrar no lugar santo. Não esqueçamos que há um significado muito profundo quando estudamos aqui sobre o sacerdócio real, através da Nayara, sobre a vestimenta, o significado, a beleza, o encanto e a riqueza da veste do sacerdote. O que significa isso? Que Deus nos quer vestir com as vestes da justiça de quem? De Cristo. O salmista também fala das vestes do sacerdote como vestes de justiça. Entenderam bem? Então fica claro para nós. Josué, o sacerdote, quando ele foi ali ao santuário, vocês conhecem, Zacarias 3, ele estava agora o quê? Com as vestes sujas, e estas foram tiradas e colocadas vestes limpas, simbolizando que todas as vezes que o sacerdote entra, ele está levando agora, ele está para entrar sujo, mas então é tirada as suas vestes sujas para que ele possa ter o acesso. E eu convido você agora para entrarmos no lugar santo. O lugar santo, que lugar é este? O que tem ali, que tem um simbolismo diferenciado para a nossa vida de santificação? Entenda bem. Primeiro espaço, justificação. Justiça imputada mediante a morte de Cristo. Essas duas palavras, elas precisam fazer parte do nosso conhecimento da mensagem de salvação, da mensagem do santuário. Quando Cristo morreu na cruz, Ele pagou o preço que nós não temos e nunca teremos condições de pagar. Então Ele agora faz o quê? Ele tira o peso da condenação e Ele coloca agora o direito de salvação. Que coisa interessante esta visão. Nós tínhamos agora o peso da condenação e Cristo coloca para nós agora a oportunidade da salvação. Então, isso se chama justiça imputada, quando Ele paga o preço. Pagando o preço, eu aceitando e abraçando o preço. Gravem esse texto, Efésios 1 e o verso 13, diz o seguinte: que quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós cremos no Evangelho, quando nós aceitamos a internalização do Evangelho no santuário da nossa alma, nós agora somos selados pelo Espírito Santo para a redenção, para a salvação. Isso quer dizer que ali no pátio, nós precisamos verdadeiramente experimentar o impacto
impacto da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. O sangue de Cristo precisa, com o seu significado e o seu poder de salvação, entrar no nosso coração. Por quê? Porque sangue é vida. Isso está em Levítico, sangue é vida. Então, eu creio no sacrifício de Cristo, eu busco a fé no sacrifício de Cristo, eu recebo a vida que Cristo oferece, pela fé. Aí entra a segunda etapa, que agora é também a obra do Espírito Santo, a obra de Cristo e a minha participação. A minha participação é abrir o coração, e é por isso que eu coloquei como título aqui, o santo e a santificação. O lugar santo e a restauração. Enquanto o sacerdote não entrava no lugar santo, o israelita não tinha nenhuma segurança, nenhuma certeza de que ele estava experimentando agora uma nova vida, a novidade de vida. E eu convido você para a gente entrar no lugar santo. Mas antes eu queria ler esse texto com vocês de forma especial. Diz assim, Desejar a todas as nações, página 165. Cristo era o fundamento e a vida do templo. Claro, Cristo, ele é a base e é aquele que dá a vida, o verdadeiro significado do templo. Então o israelita, quando ele olhava para o santuário, quando ele pela fé entrava no santuário com o sacerdote, vocês viram muito bem aqui as vestes do sacerdote, as duas pedras de ônix, o sacerdote carregava nos seus ombros, ele carregava agora, então, a nação de Israel, as 12 tribos. Os cultos destes, no caso do santuário, eram típicos do sacrifício do Filho de Deus. O sacerdócio fora estabelecido para representar o caráter mediador e a obra de Cristo. Todo o plano do culto sacrificial, lá fora, no pátio, era uma representação da morte do Salvador, que seria fora da cidade de Jerusalém, para redimir o mundo. Não haveria eficácia nestas ofertas quando o grande acontecimento a que por séculos haviam apontado se viesse a consumar. Entenderam bem aqui? A ligação do pátio com o Santíssimo, para que pudesse ter efeito a obra da mediação no santo, era necessária a obra de quê? A obra no pátio. Correto? Partindo desta ideia de que a experiência no santo depende da experiência no pátio, nós precisamos agora ver o que tinha ali dentro no lugar santo. O sacerdote, te convido para ver essa tela agora. A palavra sacerdote é korem, ela deriva de kun, que significa posicionar. Isso quer dizer que é alguém que está diante de algo ou diante de alguém. E esses textos, quando nós lemos Levítico 10 e também Levítico 21, ali apresenta agora o sacerdote, aquele que foi escolhido, separado para estar diante de Deus. É um que apresenta diante de Deus como servo, como ministro, como um representante do céu de Deus e também um representante da terra dos israelitas. Entenderam bem que coisa interessante? Nesta aliança agora, que ela ia ser feita com Deus, era necessário que houvesse alguém com identificação dos que estão do lado de fora e com a identificação do que está do lado de dentro. Por isso Jesus, ele era divino, humano. Jesus, ele conhecia a experiência de Deus e ele conhecia a experiência do israelita. Por isso ele era agora aquele que tinha condições de poder clamar a Deus, porque ele tinha agora um coração, entendamos bem, com a sensibilidade humana, com o sofrimento físico humano, por mais que ele não tivesse pecado. A identificação de Cristo com o ser humano é a identificação com aquele que era carente da graça de Deus, mas mesmo não tendo pecado.
Fique claro isso para nós, queridos. Cristo não poderia entrar na presença. O apóstolo Paulo diz em Hebreus, para estar na presença de Deus, para mediar, tinha que ser um ser imaculado. Por que o sacerdote se lavava? Por que o sacerdote vestia as vestes? Ali era simbólico, era figurativa aquela experiência, porque o sacerdote ele era um pecador por natureza, mas ao ele se lavar, ao ele agora vestir as vestes, ele estava representando aquele que iria ser o titular para poder fazer essa obra de ministração. Vamos avançar um pouquinho aqui. As cores da redenção. É só para você ter uma ideia, por que tanta cor, tantas cores, né, no santuário. Há tanto as vestes do sacerdote, nas vestes do sacerdote estavam todas as cores do santuário. Vamos olhar na tela aqui, as cores da redenção. Vermelho, o sangue de Cristo, está lá em Hebreus. Azul, obediência, está em Números. Cristo foi obediente, não foi? Púrpura, realeza, Cristo era o rei, e por ele ter vencido, ele recebeu ali a garantia, a certeza do domínio. Branco, a pureza. Qual foi o único que foi puro para sempre, que tinha verdadeiramente, ele era a nossa justiça? Cristo. O ouro, a divindade do céu, Cristo era divino. Prata, desejo e saudade, o grande desejo de Deus em alcançar a salvação da humanidade. Bronze, a divindade na terra, Cristo era plenamente Deus e também era plenamente homem. Carmesim, pecado, e Cristo, ele tomou sobre si os nossos. Então, tudo no santuário, não se esqueça disso. Nós vimos aqui, Cristo pode ou não pode declarar, eu sou o santuário? Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não, aliás, antes disso, lembra que nós entramos por uma porta no pátio? As 3 portas, a porta do pátio, a porta do santo e a porta do santíssimo, elas só são abertas porque Cristo se ofereceu para ser esta porta aberta. Então, olha que coisa interessante. Eu sou a porta, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu sou a água da vida. E agora nós vamos ver aqui no santo, aonde nós encontramos Cristo e o seu ministério no lugar santo. Lá nós encontramos muito bem que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao Calvário. Era o Espírito Santo que trabalhava o coração do israelita do lado de fora do santuário, para que este pudesse passar pela porta. Era o Espírito Santo que conduzia o coração do israelita a reconhecer que ele precisava passar pela água da regeneração, que é a obra do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que capacitou Cristo a poder então ressuscitar e ir para o céu. Apóstolo Paulo fala muito bem a respeito da obra de Cristo no lugar santo. Isso está lá em Hebreus. E nós podemos olhar aqui a foto, vamos dar uma olhadinha nesta imagem. Quando o sacerdote ele entrava no lugar santo, ele então ali, agora, do lado direito, ele via a mesa com os pães. Jesus não é a mesa, mas Jesus é os pães que está sobre a mesa. Ele é o pão da vida. Bom, vamos agora então conhecer um pouquinho este significado dos pães. O que significa os pães? Aí você me pergunta, onde está o Espírito Santo então no processo do pão ali agora? É o Espírito Santo que trabalha o coração humano para que este possa agora sentir a necessidade do alimento espiritual. Eu leio com vocês aqui esse texto, Patriarcas e Profetas. O pão da proposição, ou o pão da presença, porque aquele pão ficava na presença de Deus constantemente, 24 horas por dia. Todos os sábados eles eram trocados por pães frescos. Estava sempre diante da face do Senhor. Era um reconhecimento de que o homem depende de Deus, tanto para o pão temporal, como para o espiritual, e de que este é recebido apenas pela mediação de Cristo. Então, primeiro nós vamos olhar aqui a questão física, a questão material, da manutenção da vida física, do sustento e do alimento para a vida física, nós dependemos de Deus.
Mas o que mais nos interessa aqui é a aplicação espiritual deste pão, porque a palavra de Deus é o pão da vida. Porque quando nós abrimos a Bíblia e ela entra no nosso coração, ela faz o quê? Ela alimenta o coração. Leio com vocês esse texto aqui. Manuscrito 48, 1895. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não se referem apenas ao alimento temporal, mas ao sustento espiritual que traz vida eterna ao recebedor. A palavra de Deus é espírito e vida a todos quantos dela se apoderam. Ela é uma corrente vital, vivificante, que flui de seu Salvador para ele. Há um texto de Ellen White que diz assim: quando nós abrimos a palavra de Deus e nós vamos ler a Bíblia, é como se Deus estivesse falando ao nosso coração quando ele disse: haja luz. Porque muitas das vezes a palavra de Deus não consegue surtir o efeito restaurador, transformador no nosso coração, porque nós vamos à Bíblia como se ela fosse um livro de matemática. Um livro de história, para conhecermos apenas tecnicamente a história do povo no passado. A história de Jesus como um grande mestre, um grande ensinador, um curador. Não. A palavra de Deus precisa ser olhada na ótica espiritual, porque a Bíblia, ela é espiritual. Aí, se eu no meu coração não rasgar o coração diante de Deus, reconhecer que eu preciso do Espírito Santo para poder iluminar a minha mente no entendimento da Bíblia, nada acontece. Abro a Bíblia, leio a Bíblia 1 hora, 2 horas, a noite inteira e continuarei o mesmo. Eu queria convidar você para que a palavra de Deus possa realmente operar no nosso coração, que é a sua função. Meus amados, olhem esses dois textos agora. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Muitas das vezes nós achamos que é a quantidade da leitura da Bíblia que realmente vai fazer a diferença. Mas quantidade sem qualidade, nada acontece. 1 João 2,14, sois fortes porque a palavra de Deus permanece em vós. Quantas vezes Jesus chegou e disse assim: Lázaro, saia para fora. Levanta e anda. Não foi? E o milagre aconteceu. Nicodemos foi com Jesus à noite. Ele teve um encontro direto e ele ouviu diretamente de Cristo a palavra de Deus. E ele se tornou uma nova criatura. Meus amados, rapidamente mais um aqui agora. Satisfeito com o pão da vida, não podemos ter fome de atrações mundanas. Olha o que está aí. A palavra de Deus, ela consegue arrancar do nosso coração a afeição para as coisas deste mundo. Outro texto importante: quando a palavra de Deus é posta de lado, é rejeitado também o seu poder de refrear as paixões. Mais um texto para a gente fechar. Jesus chega agora e ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Nós vamos ver daqui a pouquinho. A presença de Cristo proporciona gozo ao coração. O Espírito traz ao coração a presença de Cristo, o verdadeiro alimento para a alma. Deu para a gente entender? Vamos passar agora. O sacerdote olhava do lado esquerdo e ele via agora o castiçal. Quero eu crer que o sacerdote, antes de ministrar no altar de incenso, que era a sua função às 9 horas da manhã, vocês sabem muito bem como que era o processo. Todos os que levavam o sacrifício até às 9 horas da manhã, o sacerdote agora preparava um sacrifício especial, abrangendo todos os sacrifícios, para que ele agora pudesse entrar no lugar santo e oficiar. Ele entrava com a principal função de ir ao altar de ouro, ao altar de incenso, para apresentar a Deus o clamor do israelita. Mas ele precisava, quero crer eu, não tem esse registro, ele precisava, todas as vezes que ele entrasse ali, ele precisava entender
que ali estava o pão que alimenta, e ali estava a luz que ilumina. Essas duas ligações, o castiçal e a mesa, elas estavam ligadas, porque aqueles dois móveis tinham um significado com relação à palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é o quê? E luz para os meus? Então, se a palavra de Deus é o conteúdo da mensagem de Deus, da vontade de Deus para o coração humano, então Jesus vem agora e diz: eu sou o quê? Eu sou a luz do mundo. Jesus falou isso. Então, quando Jesus diz que Ele é a luz do mundo, e quando nós lemos que a palavra de Deus ilumina o caminho, qual é a ligação dos dois? A mesma. Ao olharmos para a palavra. Bom, Ellen White diz que a lei de Deus é eterna. A palavra de Deus, ela é eterna. Que a lei de Deus é o transcrito do caráter divino. E se a lei de Deus é o transcrito do caráter divino, e se de Gênesis a Apocalipse nós encontramos Cristo com o plano da redenção para salvar, o que é a Bíblia? A voz de Deus. Deu para a gente entender? Não tem esse negócio de esse ponto aqui, esse não. Vamos ler esse texto agora? Olhem bem aqui. Quando Jesus diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Nós nascemos na escuridão do pecado. Em Salmos e também em Romanos, o apóstolo Paulo fala, o pecado está em mim. Fique claro, isso é a natureza pecaminosa que nós adquirimos. Quando nós nascemos pecadores por ter a natureza pecaminosa. O bebê não cometeu ato pecaminoso, mas ele é um pecador. É a palavra viva que ilumina o caminho, ela é a guia, Salmo 119, verso 105. Mas aí Malaquias 4 e o verso 2 diz que Cristo, Ele é o quê? Ele é o sol da justiça. E a palavra na alma fará a alma viver na luz divina. Bom, ali no castiçal nós tínhamos o azeite que mantinha o que? A chama. Mas vai encerrar por aí, pastor? Não. O castiçal ele vai muito mais além do que ser a palavra de Deus que ilumina. Jesus diz assim, vós sois a luz do... Então vamos lá. Se a palavra de Deus é a luz que ilumina o caminho, e ela é internalizada no santuário da minha alma, no meu coração, o que automaticamente vai acontecer no externo da minha vida? Eu vou brilhar ou eu vou continuar nas trevas? Eu vou brilhar. A minha fala, aqui entra agora a mensagem do alto clamor. Grave isso aí, isso é importante para nós, queridos. Quando a luz entra, a mesma coisa aconteceu na água da vida. Lembra em João 7, que Jesus fala, quem tem sede faz o quê? Vem a mim e beba, que água? A água da vida. Aí ele diz, aquele que bebe da água da vida, dele fluirá o quê? Rios de água viva. E aí o apóstolo lá diz assim, ele fazia menção ao Espírito Santo que o quê? Que viria. Lembrem bem ali, então, a obra do Espírito Santo no coração humano, através da presença de Cristo. Ele se torna uma fonte de água viva. Agora, ele se torna uma fonte de luz para iluminar as vidas. O que as pessoas querem ver em nós? Vamos lembrar aqui da experiência de Moisés. Quando Moisés ia à presença de Deus, o povo de Israel via alguma coisa física diferente em Moisés? Eles viam uma luz. Por que Deus permitiu isso? Quantas vezes você vai, as pessoas olham depois para você e para mim, eles não veem uma luz física, mas eles veem uma luz espiritual? Como que essa luz espiritual, ela transcende do nosso coração para outros? No nosso olhar de amor, nas nossas palavras amáveis, no nosso cuidado com as pessoas, o fruto do Espírito. Olha a obra extraordinária no castiçal. No castiçal. O que o Espírito Santo faz, como um azeite, é fazer então esta luz brilhar em nós. Qual a luz? A luz do caráter de Cristo. Qual a luz? A luz da palavra de Deus. Por quê? Porque é na palavra de Deus que eu aprendo que eu devo perdoar, é na palavra de Deus que eu aprendo que eu devo amar, é na palavra de Deus que eu experimento esse amor para poder o quê? Para poder amar.
Então, quando o apóstolo João diz assim, sois fortes, ele está dizendo, sois espirituais. Quando ele diz sois fortes, é porque vocês são parecidos com Cristo. Nós somos fortes? Que isso, queridos? Nós somos fracos. Nós somos fortes? Nós somos trapos de imundícia. Nós somos fortes? Não, nós somos de natureza pecaminosa. Mas quando que somos fortes? Quando então esta luz entra na nossa alma e ela agora então é estampada diante das pessoas através das obras, dos atos de justiça de Cristo. Amém? Deu para a gente entender o que é o ministério de Cristo através do castiçal? Qual é o ministério de Cristo através do pão? Alimentar, fortalecer a nossa fé através do estudo da palavra. Qual é o ministério de Cristo através do castiçal? É fazer com que nós brilhemos através da sua presença, mediante a manutenção do azeite no nosso coração. Amém? Está claro para nós? Então agora, com essa compreensão em mente e no coração, o sacerdote... queridos, mas não vai dar para a gente passar esses pontos. O sacerdote com esta visão, com esta experiência no coração, o sacerdote agora está em condições de estar diante do trono de Deus, ali agora no altar de incenso. O sacerdote ia agora para representar aquele que viria no futuro para ser o mediador. Vamos ver esses textos aqui, depois vocês podem ler, não há tempo para ler. Há um único mediador. Quem é esse mediador? Cristo. Nós sabemos muito bem que diante do contexto da mensagem do santuário, o inimigo procurou trabalhar através do anticristo ao longo da história para que este pudesse buscar tomar o lugar de Cristo para ser o mediador. O apóstolo Paulo diz que somente há um mediador. Há uma pequena talvez confusão de alguns com relação ao Espírito Santo ser o mediador. Vou ter que falar isso aqui, porque há alguns que têm dúvida. Lá o apóstolo Paulo, ele fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O mesmo apóstolo diz em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que só há um mediador. E esse mediador é quem? É Cristo. Então, qual é a mediação que o Espírito Santo faz no nosso coração? A mediação que ele faz no nosso coração é atuar para convencer do pecado, da justiça e do juízo. A obra que o Espírito Santo faz no coração é convencer que a gente precisa ir ao pátio, a gente precisa ir ao pé da cruz, que nós precisamos ir ao lugar santo para, mediante os méritos de Cristo, receber o perdão de Deus, que nós precisamos ir no Santíssimo para buscar estar tranquilos, porque quem está julgando é aquele que conhece as nossas necessidades do nosso coração, é aquele que é o nosso amigo, aquele que é o nosso advogado, que é o Senhor Jesus Cristo. Deu para a gente entender aí um pouquinho com relação a isso aqui agora? Então vamos... Sim, por favor. Bom, vamos entender uma coisa. O Espírito Santo, ele é o mediador entre o pecador e Cristo. Agora, o único mediador entre o pecador e Deus é quem? É Cristo. Então, a obra que o Espírito Santo faz no nosso coração é nos convencer, é levar-nos a um profundo arrependimento para a gente clamar a Cristo e, em nome de Cristo, o perdão para os nossos pecados. Então, se o Espírito Santo fizer esta obra de traduzir a nossa oração diante de Jesus, quem foi que orou a Jesus? Foi o pecador ou foi o Espírito Santo? É só para a gente pensar, entendeu? Com relação a esse ponto, que é um ponto meio duvidoso, entende? É bom a gente encontrar um texto, né, uma fonte, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, para a gente ter essa segurança. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim,
o único mediador entre Deus e os homens é Cristo, seria um pouco difícil que o Espírito Santo ele levasse a Cristo a nossa oração, entende? Porque é o pecador que precisa chegar com confiança ao trono da graça, à pessoa de Jesus, para que ele possa clamar ao trono da glória, onde está assentado o Deus soberano, para receber o perdão. É só o que eu posso esclarecer um pouquinho sobre isso. Vamos voltar rapidamente mais aqui esse texto. 1 João 2,1 diz que nós temos advogado, né? Ele é o grande defensor. Os textos de Hebreus 6, 9 e 20 e Hebreus 9, 12, é o que apresenta para nós por que Cristo é o mediador. O que ele fez para poder fazer esta mediação? Foi pelo seu sacrifício que ele pôde agora então receber a garantia, a condição para estar perante o Pai. Vamos voltar um pouquinho aqui, e eu queria sua atenção para o fechamento deste assunto, a importância. Tem outro texto aqui importante que fala que Cristo ele só pleiteava por causa do seu sacrifício. Ele então agora está diante de Deus. Aí vem algo muito interessante agora. Vamos ver esse texto aqui? Diz assim, em Isaías 42, 6, 53, 3, é apresentado Cristo como mediador de aliança. Nesse contexto de aliança, olha o que eu coloquei ali, um pequeno esclarecimento para nós. É o que estabelece um relacionamento. Sem a sua intervenção, não há reaproximação das partes envolvidas. Então tem duas partes, Deus e o pecador. Ele, Cristo, é o representante de ambas as partes. Ele, Cristo, é o único que conhece os dois lados. Ele, Cristo, tem proximidade suficiente para agir corretamente. O intercessor espiritual precisa possuir a natureza divina e a natureza humana. Marcos 10, 45, Cristo nasceu de Maria. Nascimento físico, fique claro para nós. Hebreus 1, 3, Cristo ele é o quê? Divino, ele é a única expressa imagem de Deus. Então ele conhece os dois lados, então ele pode mediar. Cristo esteve lá em cima e esteve aqui embaixo, então ele pode se achegar lá em cima, porque ele esteve aqui embaixo. Entendem bem? Que coisa linda e maravilhosa foi essa obra que Cristo fez por cada um de nós. Agora o sacerdote então ele está diante do altar de incenso. O que ele faz agora? Ele vai trazer o que está do lado de fora para dentro. Ele vai trazer agora o coração do israelita para encontrar com o coração de Deus. Ele vai trazer o imundo para estar diante do puro. Ele vai trazer o pecador para estar diante do santo. Para que aconteça o quê? Uma restauração. Entenda bem agora o processo. Segunda etapa no plano da redenção se chama redenção. Quando eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu creio no Evangelho, o Espírito Santo começa a fazer uma obra, eu decido agora então passar pelo batismo. Depois que eu passo pelo batismo, eu decido renovar o meu batismo. Lá na pia é o simbolismo do batismo e o simbolismo do lava-pés também. Toda vez que eu participo da Santa Ceia, eu estou renovando o quê? O meu testemunho público, que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Neste contexto agora, o sacerdote está diante de Deus, ele traz uma pequena porção de sangue, representando todo o clamor do israelita lá do lado de fora, naquele dia, até aquele momento, e ele agora toca com o dedo, pastor, e toda a sujeira do santuário. Queridos, nós precisamos entender que Deus é decência, pureza, ordem. Ok, ele tocava na ponta dos chifres do altar de incenso, simbolizando que, pela fé no sangue de Cristo, o israelita está clamando o perdão para os seus pecados. Pegava o incensário e ele balançava o incensário para que a fumaça agora subisse e passasse por cima da cortina e chegasse até o trono de Deus. Primeira parte, função no ritual do altar de ouro ou altar de incenso. Segundo, ele pegava agora um pouquinho de sangue,
imagino eu, talvez nesse formato, e ele aspergia na direção da cortina, talvez nem tocava na cortina, entendam bem, porque tinha um altar, e não sabemos exatamente, é possível que o altar estivesse ali até estufando um pouquinho a cortina, para ele já estar dentro do Santíssimo, mas também dentro do Santo. Então, ao aspergir simbolicamente, era figurativo, era na direção da tampa da arca da aliança, do propiciatório. Por quê? Porque Cristo tomou sobre si o quê? A condenação dos nossos pecados. Por que isso acontecia? Porque era o processo de transferência do pecado do pecador que confessou sobre a ovelha, que representava Cristo, para dentro do santuário. E acontecia então aqui agora o que nós chamamos de a contaminação do santuário. Queridos, fechando, um apelo para nós. Quando o sacerdote estava diante de Deus, e ele ali ministrava o clamor do israelita, é a lição de que nós precisamos viver uma vida de oração, de clamor, todos os dias diante de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe ricamente, que esteja claro para nós que a experiência no santo só é possível quando acontece a experiência lá no pátio, para podermos estar em condições de estar na presença do Deus Todo-Poderoso, do Soberano. E é impossível experimentar uma vida de restauração e de santificação se não vivermos uma vida de oração. Vamos aproveitar e vamos orar? Feche seus olhos. Querido e bom Deus, entregamos o nosso coração ao Senhor agora, grato porque Jesus é o grande mediador, porque Jesus ele nos ama, porque Jesus ele sabe das nossas necessidades, porque Jesus tem interesse pela restauração da nossa vida, pela santificação do nosso coração, e é no nome dele, por seus méritos, porque Cristo é a nossa verdadeira justiça, porque o Espírito Santo nos convence da justiça, da necessidade de chegar a Jesus e clamar a ele pelos seus méritos o perdão e a salvação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.